Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria poder estar essa noite aqui, reunido com os irmãos, para receber da parte de Deus algo novo. Deus já tem falado de diversas maneiras, Deus já tem derramado sobre nós bênçãos gigantescas, e Deus me trouxe aqui nessa noite para simplesmente destravar algumas particularidades da sua vida, para que você consiga acessar tudo o que Ele tem reservado para você viver ainda no dia de hoje, nessa data presente. E a partir de hoje você vai romper de fé em fé. Você acredita nisso? Porque eu tenho a impressão no meu espírito que você não saiu da sua casa num dia de quarta-feira frienta, para simplesmente participar de uma reunião comum. Você veio aqui porque você está sedento por Deus, porque você continua no seu coração querendo ouvir Deus falar com você. E se é essa a expectativa que te trouxe nessa noite aqui, tenha convicção de algo: Ele já está falando. Ele já está realizando. O que está proporcionado para a minha vida e para a sua vida, Deus irá realizar. Porque na atmosfera espiritual já está liberado. Basta eu e você tomarmos posse de tudo que Deus tem para mim e para você. Eu te convido a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 38. Marcos 15, 38. Que diz assim: então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Somente esse versículo. Estamos diante de um texto bíblico que narra o acontecimento da história mais importante para toda a humanidade. Foi no momento a qual Jesus ele morre, e como um símbolo da morte de Cristo, e nos levando ao entendimento que não foi uma obra humana, o véu do templo, o véu do santuário, ele se rasga de alto para baixo, nos demonstrando que não é por esforço humano, não é pelo mérito nosso, mas foi uma obra do próprio Deus, para fazer com que aqueles que estavam afastado do propósito, aquele que não tinha salvação, que não tinha mais sentido de existência, a perdição, o abismo esperava toda a humanidade, se Cristo não realizasse esse fato. E Cristo ele morreu, e quando ele morre, o véu do templo se rasga do alto a baixo. Mas antes de nós discorrermos dentro desse texto que nós lemos, o tema da nossa ministração de hoje é avance para o novo, sem culpa e sem medo. Quando falamos de avançar, se você dirige, se você tem algum carro, ou se você é pedestre também, se você está parado para atravessar uma passadeira, o sinal estiver vermelho, não avance, porque é um alerta para que você fique parado. Mas quando aquele sinal fica verde, é entendido que nós devemos avançar. E no mundo espiritual, o sinal está verde para com a sua vida e para com a minha vida. É tempo de eu e você avançarmos para aquilo a qual Deus tem delineado para que nós venhamos viver nesse tempo. Mas antes, eu quero lhe fazer uma pergunta. E essa pergunta é muito simples, não precisa me responder, simplesmente responda para si. Como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus, a qual você diz que serve? Como está o seu dia a dia com esse Deus tão grande que nós acreditamos? Está sendo amigo de Deus?
Está sendo colega? Está sendo conhecido? Qual é o nível de intimidade que você tem com o autor e consumador da sua fé? Está escrito em João, capítulo 4, você vai ver, o verso eu não me recordo bem, mas que Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa procura de Deus, ela cabe em você. E o que você tem feito para de fato corresponder à expectativa de Deus para com a sua vida? É interessante frisar nessa pergunta como é que está o seu relacionamento com Deus, porque é impossível acessar o que Deus tem disponível e liberado se nós estamos tendo conduta que não agrada a Ele. Pasme, o que não agrada a Deus não é simplesmente o pecado, é se nós não tivermos uma vida alinhada com os preceitos dEle, estamos desagradando a Ele. E dentro dessa pergunta eu lhe faço uma outra pergunta. Como é que está a sua disciplina, o seu beabá da fé? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de jejum? Como é que está a sua vida de meditação na palavra, de tempo doado para absorver da palavra de Deus, para conhecimento próprio, para aplicação da sua vida? Como é que está o seu devocional? Você tem tempo de adorar a Deus no seu dia? Ou os seus muitos afazeres estão ocupando o tempo daquilo que é mais importante? Porque se eu existo, e se você existe, e se alguém aqui dentro desse templo já cantou aquela canção, um dia eu vou gastar minha vida para Jesus, nós temos feito tantas coisas, e de fato nós estamos gastando a nossa vida para com Deus. De fato nós estamos inclinando o nosso coração para entender qual é a direção que Ele tem traçado para nós, ou simplesmente nós estamos vindo para a casa de Deus querendo as bênçãos que Ele pode proporcionar, ou queremos de fato ter uma vida de relacionamento com Ele. Quando nós falamos e externamos para alguém, eu sou cristão, nós somos pequeno Cristo, imitadores da excelência que já esteve nessa terra, que não houve pecado nele. Então o melhor parâmetro que nós podemos ter como referência de vida é o próprio Jesus. Eu volto a lhe perguntar, como é que está a sua vida de vigilância? Mas Bruno, por que é importante vigiar? Mateus 26, 41 vai nos dizer, vigiai e orai, para não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso é importante nós termos uma vida de vigilância, porque o nosso adversário, ele não brinca de ser adversário. Ele fica rugindo como leão ao nosso derredor, buscando quem tragar. Uma vida de oração, 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É importante nós termos a disciplina de uma vida cristã. Palavra de Deus, Salmo 119, verso 11, guardei no meu coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Jejum, Mateus 17, 21, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Você entende que jejum muda decreto? Me faz lembrar de Jonas, mensagem recebida da parte de Deus para ir na cidade de Nínive, anunciar a destruição daquela cidade. Porém chegou no conhecimento do rei, a mensagem trazida por Jonas, e o rei falou, olha, é o seguinte, todos vão ter que jejuar, durante 3 dias, nem animal bebeu e nem comeu, tamanho arrependimento que gerou aquela palavra no coração dos nínives, do povo de Nínive. E o decreto que era de morte, Deus revogou por um povo que não sabia discernir o que era certo da mão esquerda, o que era certo da mão direita. Deus
mudou o decreto. Se Deus muda decreto através de um jejum, então não venha com essa história que jejum não é importante, porque faz parte de um alinhamento aonde Deus irá revelar e se manifestar em uma proporção ainda maior que você possa imaginar. Deus tem reservado algo grande para a minha e para a sua vida. Marcos 16:17 vai nos dizer: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão, 18, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, e os curarão. Se você colocar a mão no enfermo hoje, ele vai ficar mais doente ou vai ser curado? Você vai passar problema para ele, ou em nome de Jesus você vai ter condição de expelir aquele espírito de enfermidade? Bruno, por que você está fazendo essa pergunta? Porque só tem como acessar o novo de Deus se nós estivermos alinhados naquilo que Ele já estabeleceu como princípio base. E o princípio base de uma vida cristã é: tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter leitura bíblica, tem que ter. Ah, mas os meus muitos afazeres não me permitem. Então me desculpe a franqueza, não viverá o tudo que Deus tem para você. Vai receber particularidades para sobreviver. Mas o fulano de tal não ora e fala em línguas. Que bom que a misericórdia de Deus é grande, alcança. E o falar em línguas estranhas é um revestimento próprio. Porque o indivíduo precisa, nós precisamos desse revestimento. Mas não significa que ele está rompendo para aquilo que Deus já estabeleceu. E a pergunta é: aonde você quer chegar nesse nível de relacionamento para com Deus? Tá bom do jeito que tá? Parabéns. Fica do jeito que você tá. Mas para mim não tá bom. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é inesgotável. Ele é tão grande que a lagoinha, seja global, não cabe na mão dEle. É pequena perto da mão dEle. Nós somos considerados como poeiras em cima de balança. Nós somos miúdos demais, como um monte de formiguinha perante ao Deus tão grande que Ele é. Os pés do nosso Deus estão aqui e sua cabeça está lá no altos céus. Qual é o tamanho do Deus que você está servindo? Qual é a limitação que você está dando para Ele? Não ponha Deus dentro de uma caixa. Não fale que o seu problema é maior do que seu Deus, porque não é. A Deus não existe impossível. E o mais interessante, Ele nos deixa claro: em meu nome, se creres, farás obras maiores do que eu fiz. Isso grita dentro de mim como um som que ecoa, que me rasga de cima, embaixo, de lado, tudo quanto é canto. Porque se Cristo se você conhece a história de Cristo, e você viu que os milagres foram magníficos, e a recomendação e a ilustração é que nós faríamos maiores do que Ele fez. E se nós não estamos acessando, é porque de fato nós não estamos alinhados. Ou se estamos alinhados, é porque não temos a ousadia de romper e ir realizar o ID que já foi estabelecido para que seja feito. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 59, versículo 1 ao 3, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e vossa língua profere maldade. Esse texto de Isaías, ele deixa claro, meu coração salta, quando começa, Verso 1, que os olhos, que a mão do Senhor está estendida, glória, vai abençoar geral. Que os ouvidos dele não está agravado, está ouvindo tudo, vai resolver todos os problemas.
Porém, a continuidade dói meu coração. Porque há algo que acaba impossibilitando de Deus, ainda que com as mãos estendidas, de nos abençoar. Ainda com o ouvido inclinado, há algo que ainda impossibilita que Ele possa nos ouvir. E o que faz essa separação entre nós e o nosso Deus? As nossas transgressões, os nossos pecados, nossos delitos. E o que é pecado, irmão Bruno? É tudo que desagrada a Deus. Que desagrada a Deus algo, não faça, porque impossibilita de Deus te abençoar e impossibilita de Deus te ouvir. Mas como eu disse, sem culpa e sem medo, você já vai entender. O livro do profeta Isaías, ele classifica 3 propósitos. Primeiro, confrontar a própria nação e outras nações contemporâneas com a palavra do Senhor, mostrando-lhe os seus pecados e o castigo divino. Segundo, esperança à geração futura de exilados judaicos, que seria restaurada do cativeiro e a qual Deus redimiria como luz aos gentios. E o terceiro, mostrar que Deus enviaria o Messias. Entenda, o texto que nós lemos aqui em Isaías 59, a nação estava vivendo a lavantê, segundo seus próprios caprichos, fazendo aquilo que agradava ao próprio umbigo. Porém, o livro do profeta Isaías vai sempre trazendo um alerta. Se o povo se arrependesse, se o povo mudasse de comportamento, Deus iria agir de forma diferente, mas o povo não ouviu. E pelo povo não ouvir, veio o cativeiro, veio as consequências. E o profeta Isaías é um dos homens do Antigo Testamento que mais fala e que mais tem referência do Messias. Isaías, capítulo 6, verso 3 ao verso 8. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tená. E com a brasa tocou minha boca. E disse: eis que isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do céu que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Capítulo 6 de Isaías narra o seu chamado. Entendemos que um serafim que voava acima do trono de Deus, que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. John Piper traz uma definição muito interessante referente à santidade de Deus, referente à glória de Deus, na verdade. Que a glória de Deus seria a santidade de Deus exposta, ou a santidade de Deus colocada em exposição. Por isso é muito importante, quando nós nos aproximemos de Deus, não podemos nos aproximar de qualquer forma. Devemos buscar nos santificarmos para podermos acessar aquilo que Deus tem para nós. O interessante é que quando essa ilustração aponta diretamente para Cristo, esse serafim poderíamos colocar como figura de Cristo. O único que pode expiar pecado, quem é? Jesus Cristo. O único que pode apagar nossas transgressões, Jesus Cristo. E após Isaías ter o entendimento que ele estava limpo, ele ouve a voz do céu dizendo: quem enviarei? Imediatamente ele, penso eu, conjecturando, ele levanta a mão: eu estou aqui, envia-me a mim. Se Cristo já te purificou, se Cristo já te resgatou das trevas para uma grande e poderosa luz que está sobre a sua vida,
E o chamado você está ouvindo ecoando dentro do seu coração. E porque ainda você não colocou-se à disposição para aquilo que Deus já estabeleceu para você. Não tarda! O que Deus já tem proposto a realizar na sua vida. Não permita que a culpa, que o medo te impossibilita de acessar o que Deus tem. Pode passar o céu e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa em vão. O que Ele te prometeu vai acontecer. Mas haja de acordo com o que Ele te prometeu. Sacode a poeira, levanta, reaja, faça alguma coisa, se movimente. Porque Deus conta com você. 2 Coríntios 3:18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Se a glória é uma definição de santidade, então a definição que o apóstolo Paulo diz aqui em Coríntios é que nós venhamos romper de santificação em santificação. Como é que consegue fazer isso, irmão Bruno? Mediante a ajuda do Espírito Santo. E nós já vamos adentrar nesse entendimento. Isaías, capítulo 6, verso 6 ao 11, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Você tem promessa? Pergunta para o seu irmão: você tem promessa? Você acredita nessa promessa? Porque ela vai acontecer. Ela já está acontecendo. Isaías 53, capítulo verso 4 ao 7. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. E voltamos para o texto a qual nós lemos no início. Marcos, que diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Toda a culpa que existia em você, meu irmão, não é para existir. Mas eu pequei ainda há pouco, infelizmente, né? Você é ser humano. Mas eu vou te fazer uma pergunta: seu coração projetou esse pecado, projetou esse desagrado para com Deus? Eu vou colocar pecado como desagradar a Deus. Você acorda cedo de manhã pensando: não, hoje eu vou aprontar para deixar Deus triste. Então o pecado em nossa vida, como somos entregue a Cristo, é um acidente. E acidente não é programado. Ainda que se for
pela direção perigosa, né? Uns dirigem com um pezinho bem afoito, pé de chumbo. Então, acaba, às vezes, provocando, né, um acidente. Mas acidente não é programado, acidente é acidente de percurso. Acontece. Então, se você acaba transgredindo perante Deus algo, cada um sabe do seu cada um, mas você não programou isso, parabéns, bem-vindo ao clube. Não se culpe por isso. Ah, mas o meu problema não é esse, o meu problema é que eu já estou com tanta idade, tenho tanto tempo de crente, e ainda não se cumpriu a promessa que foi dita quando eu era criança. Parabéns. Por que não se cumpriu? Ah, porque eu abandonei o projeto, porque eu fugi do propósito, enterrei os talentos. Não interessa o que você fez. Não existe culpa sobre você, porque Cristo, Ele se fez culpado por nós. Remova a culpa. Avance para o novo, removendo a culpa. Porque a culpa não é de Deus. A Bíblia fala que dos nossos pecados, Deus não lembra mais. Joga no mar do esquecimento. Abre-se uma nova página, um livro branco, a qual ele começa a escrever uma nova história. Ah, mas eu estou relembrando de que eu fiz no verão passado, no outono retrasado. Isso aí não é de Deus, e nem do Espírito Santo. Isso aí é o cão. E se o cão está gritando no seu ouvido, repreende. Porque o que te leva e te traz sentimento de culpa para você não se apresentar perante o seu Deus, não é de Deus. Repreenda, joga por terra. Lucas 24, 46 ao 49 diz assim: E disse-lhes, estava escrito que o Cristo deveria sofrer, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento e perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês viram como esses escritos sagrados se cumpriram? Agora vou mandar-vos a promessa que o meu Pai vos fez. Permanecei aqui na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder do céu. Quando o véu do templo se rasga, Jesus morre. Conhecemos a história. Depois de 3 dias, ele ressuscita. Ele ainda aparece para aproximadamente mais de 500 testemunhas oculares. No percurso de 40 dias após da morte e ressurreição, levou 40 dias até que ele fosse levado ao céu, até que ele fosse para o céu. No livro de Atos, nesse texto, bem verdade, de Lucas também fala, que após ele dar essa orientação aos seus discípulos, ele é levado ao céu. No livro de Atos, capítulo 1, também vai dizer essa mesma história da recomendação de Cristo e ele sendo levado ao céu. E ele faz essa promessa, porque enviaria, porque não era uma promessa simplesmente, era uma promessa antiga. Você vai ver que no livro de Joel, capítulo 2, vai falar que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos, vossos filhos, toda aquela história que você conhece bem. E que nós já estamos vivendo ela. Então Jesus vai ao céu. Depois de mais 10 dias aproximadamente, no livro de Atos, capítulo 2, vai começar uma festividade, o dia do pão asmo, conhecida como festa do Pentecoste. O que aconteceu no livro de Atos capítulo 2? Eu acho que todos que estão aqui sabem. Foi o derramado do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no templo. O que eles faziam lá? Comiam, brincavam de baralho, ficavam mexendo no telemóvel. Nos dias de hoje é telemóvel, né? Ficava falando mal de alguém? Não. Existia dentro daquele lugar 120 pessoas com o mesmo propósito, orando, buscando, esperando a promessa que tinha sido declarada sobre a vida deles. Atos capítulo 2, 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordentemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu vou repetir o verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
a quais pousaram sobre cada um deles. Já estou concluindo o que Deus colocou em meu coração. Entenda que quando nós falamos do véu do templo se rasgando, é porque dentro do lugar santíssimo, onde habitava a Arca da Aliança, não era qualquer um que entrava. Somente o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar. E era uma vez por ano, na época do tabernáculo, uma vez do ano o sumo sacerdote ia nesse lugar para oferecer a expiação do pecado do povo. E não teria só simplesmente ser sumo sacerdote, tinha todo um critério, tá? Deveria ser da tribo de Levi. Deveria ter estudado um pouquinho e virar sacerdote. Eu brinco que fez depois uma pós-graduação para virar sumo sacerdote. E é um período de estudo de mais de 30 anos, se não me falha a memória, para se tornar um sumo sacerdote naquela época. E entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. E Deus faz o seguinte, olha, vou acabar com esse negócio aí. Vou liberar o acesso. Aí você se pergunta, então onde é o lugar santíssimo agora? Aí o Espírito Santo vem e nos surpreende. Porque lá era o tabernáculo, o véu rasgou do templo. Aí Deus vem e fala, agora o lugar é você. Porque o Espírito Santo do Senhor repousa sobre minha vida e sobre a sua vida. Você é o lugar que manifesta a santidade. Não existe mais, eu vou para o meu quarto simplesmente. Meu irmão, não confunda as coisas, você tem que orar no seu quarto sim, pelo amor de Deus. Tem vida de oração no seu quarto, dirigindo o seu carro, onde você estiver, que você tem que orar o tempo todo. Veio para a igreja, tem que orar na igreja, tem que fazer todo esse beabá. Mas só que você é morada do Altíssimo. E como morada do Altíssimo, aí que é o virar da chave. Vamos mais à frente, Atos capítulo 3. Pedro e João, indo orar. Receberam, não pararam com a disciplina, não pararam com o alinhamento, continuaram orando, continuaram vigiando, continuaram. Um judeu naquela época jejuava pelo menos 2 vezes por semana. E o jejum era abrir mão totalmente de água e alimento. E o período de duração do jejum deles, eles iniciavam 8 horas da manhã, quando acordavam, e terminavam às 6 da tarde. Mas só que não era que nem a gente faz muitas das vezes, no meu caso, que trabalho, né, que tem para minhas atividades laborais, tem que ir lá trabalhar e fazer outras coisas. Não, era dedicado mesmo a orar e meditar na palavra ali, e comendo Bíblia. E estava lá indo então João e Pedro, capítulo 3 de Atos, lá para o templo orar. E na porta desse templo, chamado Formosa, existia lá um paralítico, que estava lá muito tempo, colocavam ele lá. Ele era paralítico de nascença. E o engraçado é que o paralítico olha para Pedro, olha para João, pedindo algo. Dá uma esmola aí, dá um troco. No Brasil dá R$1, aqui dá o euro. Né? E Pedrão olha para ele, meu irmão, e fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Pedro estende a mão, pega na mão daquele paralítico, e aquele paralítico fica de pé. Atos capítulo 2, o Espírito Santo repousou. Ele não pediu confirmação porque se era ou não para curar o paralítico. Ele simplesmente tomou posse daquilo que aconteceu. 2000 anos atrás o Espírito Santo foi derramado. Não mudou. Ele continua derramado. A torneira do céu não fechou. Mas porque uns sentem, outros não sentem, vai de cada um. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é que não negocie o que Deus já derramou sobre você. Você foi chamado para viver o novo de Deus, sem culpa,
e sem medo. Bruno, por que sem medo? Um obstáculo como esse, eu te faço a pergunta: se Deus te pedisse agora para orar por alguém enfermo, você iria orar? Seja sincero para você mesmo. Mesmo você sabendo que você é cheio de Deus, mesmo que às vezes não pareça a gente, né? Ser humanos que são. Mas você obedeceria a direção? É hora de rompermos. É hora de avançarmos. Com a transformação da mente e com o entendimento que Cristo já pagou o preço. Cristo já nos revestiu de poder e de autoridade. Então vamos parar de mimimi. Vamos parar de terceirizar responsabilidade. Pare com esse negócio, ore por mim. Se posicione e rompa e avance. Aonde você estiver, aonde você coloca a planta dos seus pés, o lugar tem que ficar santificado, porque você é portador da glória, da presença do Todo-Poderoso. Não aceite menos. Não aceite que Satanás fala sobre a sua vida, acusando, te apontando. Não aceite menos do que isso. Atos capítulo 5, pode se colocar de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Verso 14 diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto os homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Somente a sombra. Pedro pediu permissão para Deus. Deus, eu posso colocar que minha sombra cure alguém? Não. As pessoas acreditavam que o derramar que estava sobre a vida de Pedro, ao menos se posicionasse aonde a sombra daquele apóstolo passasse, ela seria curada. Olhe para a sua sombra aí. Busque a sua sombra, faz assim com a mão, tenta achar ela aí. Bruno, as coisas mudaram. O meu Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Nós podemos mudar, Ele não muda. Como foi lido, se crermos, faremos obras maiores do que Ele fez. Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu da separação foi rasgado. E o que ficou no lugar do véu foi o corpo de Cristo, sacrificado na cruz para nos oferecer a reconciliação. No lugar da cortina de separação ficou a ponte de ligação entre homens pecadores, perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Você, bate no peito, eu fui perdoado de todas as minhas transgressões, porque Jesus Cristo, Ele me resgatou. Feche teus olhos nesse momento. E comece a fazer uma oração para com Deus. Fale para Deus. Rasgue o seu coração nesse momento. E externa para Deus, Senhor, as verdades que só Ele sabe. Porque para viver o novo, é necessário estarmos alinhados com as nossas disciplinas cristãs. É preciso nós estarmos com a nossa fé
inabalável. É preciso que nós fitamos o nosso olhar em Cristo e acreditemos que ainda que com todas as nossas imperfeições, Ele nos amou. E por Ele nos amar, Ele tem coisas gigantescas já liberadas no mundo espiritual. E muitas das vezes nós não conseguimos acessar por causa do medo, por causa da culpa. Mas nessa hora, Ele está te dando um acesso para que você possa deliberadamente tomar posse e ter o entendimento que você vai viver o novo dele. Ainda que você olhe com os seus olhos e fale, mas aí a minha situação está crítica, eu não tenho condição. Mas entenda que não é pelas suas forças, não é pelo seu mecanismo, não é pela força do seu braço, mas é pelaquilo que Ele já fez e Ele já estabeleceu. E Ele vai te conduzir nessa jornada e você vai alcançar o novo que Ele tem para você. Existe um novo acesso, existe um novo caminho, existe um novo de Deus para a sua vida. Acredite! Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, Declare, és inigualável. declare o quanto Ele é santo. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Se você quer construir a sua vida sobre essa rocha que é Cristo, eu quero lhe fazer 2 convites. O primeiro convite é para aquela pessoa que ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você entendeu que para que você viva um novo que Ele tem estabelecido para cada um de nós, o primeiro passo a ser dado é esse. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo, dê um sinal assim com a mão, fazendo um favor. Se você quer romper, começar do novo, entendendo que Cristo, Ele levou sobre Ele toda a nossa culpa, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e você quer permitir que Ele transforme a sua vida, e em cima desse fundamento que é Ele, o próprio Cristo, você construa a partir daqui uma nova história, e quer entregar a sua vida a Ele, faça um sinal com a sua mão. E o segundo convite é se você está afastado do caminho do Senhor e nessa noite você quer reconciliar com Ele.
Você quer alinhar novamente os seus sonhos, que na verdade não serão os seus sonhos mais, serão os sonhos de Deus se concretizando na sua vida. E você quer recomeçar, estabelecendo esse recomeço como Cristo, como rocha, reconstruindo tudo que a culpa, o medo gerou dentro de você, traumas gigantescos, e você pensa dentro de você mesmo: não, chega disso tudo, eu vou me render a Cristo, eu vou tentar mais uma vez. Se você quer recomeçar, entregar novamente a sua vida para Jesus, ou reconciliar com Ele, faça um sinal assim com a mão. Tem mãos levantadas. Eu te convido a vir aqui na frente para nós estarmos orando por você. Vem aqui na frente, que nós vamos estar orando por você. Rompa o medo. É sem medo, é sem culpa. Foi por você. Esse amor que excede todo entendimento é por você. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche Não resista, o meu coração. não resista à voz do Espírito Santo. Permita que Ele transforme-te por completo. Permita que Ele mude a sua história. Deus tem algo novo para você. Ele tem contemplado as suas lágrimas. Ele tem contemplado o seu caminhar. Ele te sonda, Ele te conhece. Ainda que você olhe e não veja mais solução, mas a solução para o teu problema é Cristo. Creia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Espírito Santo está tratando no íntimo da alma. Tirando, removendo a dor. E no lugar da dor está trazendo alegria. Só Deus pode fazer isso. Ai, traga a existência o que o adversário plantou no coração que não mais conseguiria. Como profeta do Senhor, nós declaramos agora que no nome de Jesus toda palavra levantada contra a vida dos teus filhos, das tuas filhas, que não alcançariam, não romperia, está sendo derrubada agora. No nome de Jesus,
viverão um novo do Senhor. Há um novo tempo, há uma nova estação. Profetizamos no nome de Jesus. O rei, que o teu espírito tenha liberdade de atuação, no nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim por um minuto. Vamos juntos fazer uma oração. Convido toda a igreja a orarmos juntos. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra falou no íntimo do meu coração, me trouxe o entendimento que eu preciso me alinhar para contigo. Por isso eu peço perdão, ó Pai, por todas as minhas transgressões, pecados cometidos, seja por obra, seja por fala, seja por pensamento. E eu reconheço, ó Pai, que sou falho, mas eu entendo que o Senhor me aceita, e eu declaro ser nova criatura, porque eu faço parte da Tua família. Eu reconheço o Senhor como meu único, suficiente Salvador e Senhor da minha vida, e não abro mão do que o Senhor tem estabelecido para que eu viva. Pai, eu me entrego a Ti e aceito o Teu chamado na minha vida, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olhe para mim aqui mais um minutinho, fique de pé. A palavra de Deus nos diz que quando uma alma se arrepende, há uma festa no céu. Olhe para mim. E se há festa no céu, nós também estamos preparando uma festa aqui para vocês. E quando eu vou contar de 1 até 3, o pessoal tá animado aí atrás? O instrumental tá bom aqui? Então vamos lá? É tempo de uma nova história para você. É 2, Deus irá caminhar com você nesse percurso. E é 3, receba da parte de Deus essa família. Vire para trás, olhe para trás. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. Glória a Deus, aleluia. Quem foi edificado aqui hoje? Eita glória, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, não é verdade? Olha para o seu irmão e diz assim: que bênção que foi hoje. Deus falou comigo. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, por essa oportunidade que Ele tem nos dado e por ter nos trago até aqui. Ainda bem que eu vim. E vocês? Aleluia. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse dia, por esse momento, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nos leva para casa, Senhor, cuida de nós, livra-nos de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê uma boa noite de sono, de descanso, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, continuar cheios da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E você que está em casa, muito obrigado pela Tua presença, que Deus te abençoe e tenha uma ótima noite em nome de Jesus.